Qual foi o maior presente que alguém já recebeu? Já parou para pensar nisso? A Bíblia aponta para uma resposta que, olha, é bem surpreendente. Não é um objeto, mas sim um plano. Um plano de resgate cósmico, sabe? Meticulosamente arquitetado e executado por amor. Bora mergulhar juntos nos detalhes dessa história incrível. Então, este versículo aqui é a chave de tudo. Ele não diz só que Deus sente amor, mas que ele demonstrou esse amor de um jeito muito específico, muito dramático, enviando o próprio Filho. É como se todo o amor de Deus fosse concentrado numa única ação, sabe? E é essa ação que a gente vai explorar agora. A primeira pergunta que vem à mente é a mais óbvia de todas. Por quê? O que motiva um plano de resgate dessa magnitude? A resposta, segundo as Escrituras, é simples, mas ao mesmo tempo de uma profundidade enorme: amor. Mas atenção, não é qualquer tipo de amor. É um amor soberano. Olha, esse versículo é famoso por um bom motivo. Ele vira a nossa lógica de cabeça para baixo. A salvação não começa com a gente, com algo que a gente fez ou mereceu. Começa em Deus. O ato de dar o Filho não foi um plano B, não foi um improviso, foi a expressão máxima, a consequência inevitável do amor dele pelo mundo. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. O tipo de amor que está sendo descrito não é o que a gente costuma pensar. O termo original, ágape, não fala de um sentimento baseado em merecimento. Pelo contrário, é um amor de ação, um amor que se sacrifica e que busca ativamente o bem do outro, mesmo quando, e este é o ponto-chave, o outro é considerado totalmente indigno desse amor. É um amor que parte de quem ama e não de quem é amado. E esse contraste aqui é muito poderoso. De um lado a gente vê a iniciativa de Deus, a mão dele se estendendo, é totalmente dele. Como o texto diz, ele nos amou primeiro. E para quem essa mão se estende? Para a figura do outro lado que representa uma humanidade rebelde e perdida. Ou seja, o amor de Deus não foi uma resposta ao nosso esforço, mas a causa do nosso resgate. Ok, então a gente entendeu o porquê, amor. Mas agora vem o quando. Se esse plano sempre existiu na mente de Deus, por que aconteceu naquele momento específico? Foi tipo uma escolha aleatória no calendário da história? As escrituras são bem claras. Não, definitivamente não foi. A vinda de Cristo não foi um acaso, sabe? Nem um improviso de última hora. Aconteceu no que a Bíblia chama de a plenitude dos tempos, o momento que, como a gente vai ver, foi perfeitamente preparado. Mas o que significa essa tal plenitude dos tempos? Pensa nisso como o momento em que todas as peças de um quebra-cabeça gigante, cósmico, se encaixam no lugar certo. Não era só uma boa hora, entende? Era a única hora. Um ponto na história em que fatores políticos, culturais, linguísticos, espirituais, tudo que vinha sendo preparado por séculos, finalmente convergiu. E é fascinante olhar para trás e ver como esse palco foi montado. O Império Romano, sem nem saber, construiu as rodovias para o Evangelho com suas estradas. Os gregos, com a língua koiné, criaram o software universal para que a mensagem fosse entendida por todos. E o povo judeu cultivou por séculos a expectativa, a sede por um Salvador. Peças que pareciam desconectadas, de repente, se alinharam para um único propósito. E nesse momento perfeito, o jeito que Cristo veio também é crucial. Nascido de mulher significa que ele se tornou um de nós, de verdade. Sentiu o que a gente sente, viveu o que a gente vive. E nascido sobre a lei quer dizer que ele jogou o nosso jogo com as nossas regras e venceu. Cumpriu perfeitamente tudo aquilo que a humanidade falhou, se qualificando para ser o nosso representante. E aqui a gente chega no ponto alto do plano. O objetivo final não era só zerar a nossa dívida de pecados. Era muito maior. A adoção. É uma mudança completa de identidade. A gente passa de réu culpado para filho amado. De órfão para membro pleno da família, com todos os direitos e a intimidade que isso significa. Bom, a gente já viu o porquê, que é o amor, e o quando. O momento perfeito. Agora falta o como. E a resposta é que essa não foi uma missão de uma pessoa só. Foi uma operação conjunta, perfeitamente sincronizada de toda a Trindade. Vamos pensar nisso como uma grande obra. O pai é o arquiteto, que desenha todo o projeto. O filho é o construtor, que vai lá e executa a obra com perfeição. E o Espírito Santo é quem nos convida para entrar e morar nessa casa nova. Papéis diferentes, mas um único objetivo inseparável: a nossa salvação. E aqui a gente vê o fluxo dessa operação na prática. Começa com a vontade do pai, resgatar. Passa pela obra do filho, a execução perfeita desse resgate. E termina com a ação do Espírito,
que pega essa salvação e a torna real, pessoal, na nossa vida, convencendo e transformando a gente por dentro. E vale a pena focar um pouco mais no papel do Espírito Santo, que é absolutamente crucial. É ele quem primeiro nos faz perceber a nossa necessidade, nos convencendo do pecado. Depois, ele acende a luz, iluminando a nossa mente para a gente entender a verdade. Ele realiza o milagre de nascer de novo, nos regenerando, e nos sela, garantindo a nossa segurança. E em cada um desses passos, o objetivo final dele é sempre o mesmo: apontar todos os holofotes para Cristo. E assim, a gente chega ao final dessa jornada. Vimos o porquê, o quando e o como. Agora, vamos juntar todas as peças e entender o que esse presente, esse dom divino, realmente significa para a gente hoje. Se a gente pudesse resumir tudo em uma única ideia, seria esta: o envio de Cristo não foi um ato isolado. Foi a sinfonia perfeita de um amor que planeja, um filho que executa e um espírito que aplica. É a maior demonstração de que Deus, em sua unidade perfeita, está completamente empenhado na nossa salvação. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final. Uma pergunta que não é para ser só respondida com palavras, mas vivida. Ao entender a profundidade, o custo, a beleza desse plano, como isso não transforma tudo? Como o nosso senso de gratidão e a nossa adoração podem continuar os mesmos depois de saber disso? Essa é a questão que esse presente incrível deixa para cada um de nós.